A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Amém? Glória a Deus. Eu quero refletir contigo hoje sobre a forma como oramos. Você já parou em algum momento e observou o que você ora e como você ora? Você já pensou no tipo de oração que você faz? Você já pensou, de fato, para quem você está orando? O Senhor Jesus, ele propôs uma parábola lá em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que nos faz refletir a respeito disso, em como estamos orando, que tipo de oração estamos fazendo e para quem de fato estamos orando. E o Senhor Jesus, ele começa dizendo que essa parábola, ela é direcionada às pessoas que confiam em si mesmo, que acreditam ser justas e que desprezam os outros, se achando superiores. E Jesus então diz que dois homens vão ali ao templo para orar. Jesus afirma que o primeiro, ele orava de si para si mesmo. E olha só, é interessante porque este homem, ele começa a oração dele pronunciando o nome de Deus. Mas o próprio Jesus fala que ele estava orando dele para ele mesmo. E olha como é a oração dele no versículo 11 e o versículo 12. Ele começa então dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E ele começa a se exaltar, a se achar melhor do que todos esses outros aí. E ele ainda aponta um que está ali orando, e ele diz assim: nem mesmo como este publicano. Ele então vai e diz algumas coisas que ele faz, além do que a lei direcionava a ser feito. E ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele termina a oração dele e sai dali. Só que tem outro ali orando. O segundo, ele nem conseguia sequer erguer os olhos aos céus, envergonhado pelos seus pecados. Ele batia no peito e ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus então conclui dizendo que esse segundo, ele saiu justificado diante de Deus, e o primeiro não. E Jesus então diz: pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O ato de se exaltar, se achar superior às demais pessoas, já mostra a fraqueza desta pessoa. Em algum momento, ela irá tropeçar nos seus atos de justiça, porque a única justiça que realmente nos justifica é o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Nós somos imperfeitos, cheios de falhas, necessitando sempre de ajustes. O ato de se humilhar, que é reconhecer a nossa fragilidade, as nossas limitações, imperfeições, faz com que sejamos por Cristo justificados diante do Pai. E somos fortalecidos por Ele. Então nós vamos nos aperfeiçoando, tornando-nos melhores. E não precisamos dizer isso para ninguém, pois isso é visível. As pessoas à nossa volta também serão envolvidas nesse aperfeiçoamento. Glória a Deus. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo ainda na minha adolescência, quando ouvi uma pregação sobre oração. Eu tinha um pai alcoólatra e isso me causava muita vergonha, muita tristeza, muita dor. E eu orava por ele, pelo menos eu acreditava que estava orando por ele. Até que esse dia, quando eu fui à igreja e ouvi esse pastor dizendo o seguinte em sua pregação. Ele pergunta: você está orando por uma pessoa para que ela seja transformada só porque isso lhe faz mal? Ou você está orando porque você entende o quanto esta pessoa está mal na situação em que ela tem vivido? E nesse dia eu comecei a refletir sobre a minha oração por meu pai.
Eu orava por ele, não por me importar com ele, e sim pela vergonha, pela dor, pela tristeza que eu passava por ele ser daquela forma. Não é que eu iria negar a minha dor, ou a minha tristeza, ou a minha vergonha, mas eu passei a refletir também, a pensar o porquê que ele estava vivendo daquela situação, daquela forma, daquele jeito. Onde está, né? Onde é que estava o amor ao próximo ali naquela minha oração? Ou estava no amor a mim mesmo? Então eu passei a refletir o que foi que levou o meu pai a viver a vida que ele estava vivendo, a fazer tão mal a si mesmo e a toda a sua família. Eu passei a orar diferente e pedi ao Senhor Jesus que o ajudasse a sair daquela situação, daquele estado em que ele estava, que ele se encontrava, para que ele pudesse viver uma vida melhor, para que ele pudesse usufruir uma vida melhor, para que ele pudesse experimentar, né, a graça de viver em família, de viver uma vida saudável, de viver uma vida boa, de usufruir com a sua família, momentos de alegria, de prazer, e não viver daquela forma. Hoje eu fico imaginando, talvez a minha oração estivesse parecida com a daquele primeiro homem, pensando em mim mesmo em todo o tempo, vazia. Porque quando nós lemos 1 Coríntios 13, nós vemos que tudo que fazemos, se não tiver amor, é como uma lata com algumas pedrinhas dentro fazendo barulho. Só vai ser barulho e mais nada. Por isso o Senhor Jesus diz que muitas coisas que nós pedimos em oração nós não recebemos. Porque nós pedimos pensando o tempo todo em nós mesmos, vazios. Nada é para o todo, nada é para a família, para os amigos, para o próximo. O próximo pode ser até aquela pessoa bem distante do nosso convívio social. E nós então oramos da nossa forma, do nosso jeito, achando que estamos orando bem. Na oração nós mostramos quem somos. Muitas vezes egoístas, egocêntricos, orgulhosos pela moralidade que nós exercemos. Atitudes dignas de aplausos humanos. A nossa oração é voltada para nós mesmos, para os nossos desejos. Um dia o meu pai foi a uma igrejinha, bêbado, mas lá ele foi acolhido, amado, agraciado, cuidado, abraçado. E ele então aceitou a Cristo, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E foi liberto do alcoolismo, liberto do fumo. E nós, como família, pudemos experimentar e ver a maravilhosa graça de Deus na vida dele, que foi muito lindo e surpreendente para todos nós. E hoje eu deixo essa reflexão para você e para mim também, porque devemos refletir todos os dias como estamos orando, para quem estamos orando, o que de fato estamos orando. E você já pensou nisso? Como você tem orado? Que o Senhor Jesus te abençoe.